De volta com o nosso Vida Melhor. Olha aqui, hoje a gente tem uma proposta maravilhosa na cozinha. A gente tem um chefe querido. Primeira vez que o Eduardo vem ao programa. Primeira vez. É? Seja muito bem-vindo. Muito Eu tô obrigado, muito contente com o Eduardo, porque ele vai em tudo quanto é programa e nunca tinha vindo aqui, né? Agora, sempre que convidar. Então tá bom, tô feliz, hein? Eu também tô. Vou cobrar. Pode Eduardo cobrar. Ferroni, você que já acompanha. Então aproveita aí, porque a receita do Eduardo é sempre boa. Hoje você vai ensinar a gente a fazer esse pão. Um pão de calabresa. Sabe o que eu achei Com legal? queijo. Ele é um pão crocante, né? A casquinha é crocante. Então, ele é multiuso. Ah. Não quer fazer pão? Você consegue abrir a pizza. É a massa de pizza. Isso é uma massa de pizza italiana. Oh, que joia! Bora que eu quero aprender. A turma em casa também, Edu. E fácil, fácil. Hoje você vai aprender. Sabe, o pão, o que, que ele é? O vilão da cozinha. Porque massa é a vilã da cozinha. A pessoa tenta uma vez, dá errado, ela nunca mais quer fazer. E hoje eu vou ensinar que é muito fácil mexer com massa. Vai dar certo. Muito certo. Então vai dar tempo de fazer daqui a pouco pra comer de noite. Pra comer de... Não, porque tem o descanso. Tem que descansar com tempo. 8 horas. Isso. Então pra amanhã, tá Pra ótimo. amanhã. Pra amanhã, no sabadão, café, né? se quiser. Tudo bem. À tarde. Então vamos. Pão garantido. Vamos começar, Edu? Bora começar, então. Então, aqui, a gente tem 2 etapas, tá? A gente tem que fazer o nosso fermento viver. Ele é um ser vivo, apesar dele ser em pozinho, ele é um ser vivo. Então, água. Aqui tem meio litro de água. E aqui o fermento. E o fermento, para ele ativar, ele precisa do quê? Ou um mel ou um açúcar. O fermento, ele come açúcar. Tá. Então, se você não tiver mel em casa, pode substituir por açúcar. A mesma gramatura que eu usei de mel, você usa de açúcar. E massa é mexer. Tá. Mexer com as mãos. Daqui que eu já vou arrumando. E aqui, Cláudia, a gente fala que a gente vai fazer uma esponja, tá? Tá. O que é a esponja? É onde a gente começa a ativação do fermento. Então, eu separei a farinha em 2 partes. Eu tenho uma parte maior e uma parte menor. Aqui eu tenho 250 e a gente vai fazer a esponja com essa farinha aqui. Tá, então 250 de farinha com meio litro de água. Com meio litro de água. Um pacotinho de fermento e uma colher De açúcar ou de um pouquinho de mel. Tá. Só para ativar. Para você que está em casa, o que você vai fazer? Mexeu, diluiu, ele vai fazer o primeiro descanso, que é um primeiro descanso de 1 hora, Tá. para começar o fermento a agir. Tá? Esse descanso precisa ser em algum lugar específico? Nenhum lugar. A gente fala para colocar ele num lugar quentinho, dentro do micro-ondas, cobre com um pano de prato mesmo, coloca dentro do micro-ondas, deixa descansar. Como a gente não vai fazer esse primeiro descanso, tá? A gente vai fazer direto, mas depois a gente vai fazer o segundo descanso, que é o das 8 horas. Das 8 horas. Se a minha amiga em casa não quiser fazer esse descanso, vai dar certo? Esse daqui Fazer que nem a gente vai fazer agora, não, não vai né? dar certo. Então tem que... Anota que aí fazer. já. Descansa 1 hora, Descansa tá? 1 hora. Nessa primeira etapa. Tá? Vai ficar líquido, você vai ver que se deu certo, que ele vai soltar bolinhas. O fermento, quando ele está se alimentando, ele come e solta os gases deles, que são as bolinhas. Então aqui agora é simples. Não coloca o sal no primeiro descanso, porque o sal com o fermento, o sal mata o fermento. E é por isso que às vezes você faz um bolo, uma massa e fica aquela massa pesada e ela não desenvolve. Porque colocou o Porque sal. colocou o sal. O sal é quase o último ingrediente. Agora eu vou entrar aqui com azeite. Tá. Deixa eu passar a quantidade. É 1 colher? Dá 2 colheres de sopa de azeite. Isso, mais ou menos. Continua mexendo e vamos colocar a farinha agora aos poucos, tá? Que a gente vai sentindo a massa, tá? Então, por exemplo, o pessoal que tá Nordeste, o tempo é mais seco, é menos farinha. Então, às vezes a gente dá a medida, já chegou no ponto e a pessoa continua colocando e a massa vai ficar pesada. Tá, então é mais ou menos Mais ou menos 5 xícaras e meia, é Mais isso? ou menos isso. No primeiro momento você usou 250 gramas, que em xícara seria... Dá 2 xícaras, 2 mais ou xícaras. menos. Mas o legal, quando a gente fala em confeitaria ou em panificação, tem uma balança. É bom ter uma balança. Custa R$30 uma balança, não precisa ser a melhor balança. Tá. Mas aqui é legal você ter a medida exata, Joia. tá? Então eu vou continuar colocando.
e a gente vai chegar numa massa bonita. Aqui, Apesar de que em relação à farinha não é medida exata, né? Porque vai ser no olho, né? Porque em Sim. alguns lugares vai mais farinha e sim, em outros menos. mas é legal você separar a medida da receita, porque o que sobrar a gente vai usar na bancada. Tá. Então, aqui eu já posso colocar o sal. Ok. E essa massa, para a pessoa saber do ponto dela, é uma massa que, como o pão fica muito tempo no forno, são 40 minutos de forno, é uma massa que ela precisa ser pegajosa, é uma massa que precisa de bastante hidratação. É diferente de um pão normal, que vai ficar pouco tempo, né? Que é uma massa mais... com menos líquido, né? Que fica pouco tempo. Então, quanto mais tempo de forno você dá, mais hidratada precisa ser sua massa. Esse pão dá pra gente congelar? Dá para congelar. E dá pra congelar ele pronto ou... Não, você sempre... Tudo assim, quando você faz pão, salgado, assado, você pré-assa ele. Quando falta assim uns 3 minutos para ficar pronto, você tira, espera esfriar e congela. Tá. Quando você for usar, você tira ele do congelador e aí você espera ele descongelar na temperatura ambiente e coloca aqueles últimos 3 minutos. Aí vai ficar delicioso. Aí vai ficar maravilhoso, parecendo que fez na hora. Isso é bom, né? É bom fazer e deixar. Sempre chega alguém de última hora em casa ou dá vontade de comer uma coisa diferente. Já imaginou você ter um pão desses? Que delícia. Maravilha. Né? Esse aí você vai fazer com linguiça? Linguiça calabresa, queijo. calabresa. Olha que delícia. Mas dá pra fazer com outros recheios. O que você quiser. O que fica bom nesse pão? Você pode colocar ali um frango desfiado, você pode colocar uma ricota, você pode colocar nozes. Ah, dá pra Ricota fazer, com dá pra fazer ele na versão doce? Dá pra fazer na versão doce. Você pode fazer ele com banana. Banana, canela. Que delícia. Só que daí, em vez de você salgar tanto a massa, você coloca menos sal pra não dar aquele contraste de massa muito salgada. Tá, joia. A massa aqui é mais ou menos essa, tá? Tá. Ela é, pode ver que ela é bem pegajosa, tá? Eu trouxe uma outra massa já descansada pra gente trabalhar aqui. Depois que descansa, ela fica... Porque eu tô pensando assim, uma massa pegajosa pra abrir não é fácil, mas depois que descansa, ela fica boa de abrir. Não fica, a gente vai usar o restante da farinha pra abrir aqui. Que ela continua pegajosa. Continua pegajosa. E bem pegajosa. Tá bom. Precisa lavar a mão? Preciso lavar a mão. Será que tem água aqui ligada? Não? Ixi, Mas então, eu tenho um pano aqui, que eu Peraí, sujo meu a paninho. água hoje não tá ligada porque a gente mudou. Então, peraí, eu vou te dar um tempinho. Você vai lavar sua mãozinha, não suja Vou. seu paninho, não. Eu vou dar um recado e eu volto aqui. Tá. Combinado? Eu vou rapidinho. Nem pense em perder essa receita maravilhosa, hein? Não sai daí, fica aí, porque esse pão é imperdível, esse show. Você que tava com vontade, dessa vez você vai fazer. Edu, lavou a mão? Limpinha. Ah, cadê? Você tirou? Eu queria ver a massa como você tira. Agora você já botou farinha, né? Botei. Tava bem pegajosa? Não, mas ela continua, ó. Tá. Tá jóia. E pra você ver, ó, olha como tá cheio de bolha. Isso aqui é o fermento que já agiu. Sim. Não quero fazer pão. Faz um disquinho de pizza, recheia, põe um molhinho, queijinho, o que quiser e forno. Jóia, ó, dá pra você fazer, aliás, as duas coisas. Já faz mais massa, faz um pão e faz uma pizza. Ó, come o pão antes da pizza. Essa receita, que tá pro pessoal de casa, rende 2 pães do tamanho de um pão de forma. É bastante pão. É bastante pão. É legal, sabe o que é legal? A gente fala muito da dona de casa, mas você também que faz pra vender é uma boa, né? Porque é uma coisa diferente. E dá um up na renda em casa. Certeza Então, que dá. Com certeza. A gente gasta quanto pra fazer um pão, 2 pães desses, assim, essa receita? Mais ou menos uns R$30. Uns R$30. E aí, ó, você vai fazer 2 pães. 2 pães. Dá pra ganhar um dinheiro. Dá pra ganhar um bom dinheiro. E aqui vai enfarinhando para ir trabalhando ela. E aqui o segredo é abrir bem fininha. Você faz tudo na cozinha, Edu? Tudo. O que você mais gosta de cozinhar? Então, o meu forte que me projetou o hambúrguer. O hambúrguer? Durante 6 anos eu fui no YouTube o primeiro canal brasileiro de hambúrguer, tem mais de 400 receitas. Hoje eu viajo o Brasil dando consultoria
para novos empreendedores. Né? Isso daí é a minha paixão. Isso é muito legal. Então você foi um dos pioneiros, porque foi bem na época que estava começando, né, a nascer aquela hamburgueria diferente, com aquele Que são os hambúrgueres mais caseiros, né? exatamente. E hoje é uma febre, né? E é maravilhoso, né, gente? Você gosta? Bom. Eu amo. Gosto muito. Aqui abrimos. Aqui a gosto. Eu gosto de um orégano. Se você quiser em casa colocar uma pimentinha calabresa para deixar mais picante, Aí sim. um tomilho, um pouquinho de alecrim. Aqui a criatividade manda ou o que você tiver em casa. Aqui a receita quem manda são vocês. Que pão, hein, gente? E fácil, fácil. Você vê? Dá para você fazer tranquilamente. Faz hoje, amanhã você assa, né? Faz hoje para deixar descansar a massa. Amanhã você abre. E aqui você não precisa arrumar tão bonito, porque eu gosto de fazer esse pão em 2 camadas. Tá? Então, o que eu faço? Eu enrolo aqui como se fosse um rocambole. Vai sempre tirando o ar de dentro, para ele não estourar dentro do forno. Tá vendo como gruda? Sim. Gruda mesmo. Tem que botar bastante farinha para não grudar, né? Colocar bastante farinha. É que também aqui não é pia, né? Porque no mármore eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil. Bem porque aqui, mais fácil. essa superfície também é madeira, né? Laminado. E aqui o que eu faço? Abro outra, enrolo por cima e ela se junta nas 8 horas de descanso. Nossa, gente, por isso que fica essa maravilha que quando a gente corta, tem linguiça por todos os lados. E só de olhar a gente fica com água na boca. Eu não coloco muito queijo no primeiro para não ficar aquele maçaroca de queijo. Mas quem gosta de muito queijo... Capricha no queijo. Capricha no queijo. Ó, o Eduardo, ele tá no Facebook como Eduardo Perrone. No Instagram, Sandy Insano. Sandy Insano. Sandy Insano, porque o canal antes no YouTube chamava Sanduba Insano, que era só de sanduíches. Sanduba Insano, mas ainda tem esse canal. O canal continua, mas hoje o canal é mais voltado. Eu larguei um pouco de lado o sanduíche para fazer comida para dona de casa. Olha que legal, então entra lá. Sanduba Insano. Sanduba Insano. Comida para dona de casa. Eu acho ótimo isso porque, assim, por mais que a gente saiba cozinhar, às vezes falta criatividade, sabe? A gente não sabe bem o que fazer. Então, mas eu faço coisas assim para a pessoa descomplicar a cozinha. Que joia. Isso aqui é bom. Du, você vai enrolando Eu aí. vou A Michelle enrolando. quer que eu prove, porque falou que o nosso tempo já estourou. Tem e problema. E sabe, gente, tem uma estagiária nova que é a Tati, vocês conhecem já, né? Coisa mais linda. Ela trouxe um cafezinho quentinho pra mim. Ó, que delícia. Olha isso. Viu, Curumim? Até bateu palminhas para você. E aí, eu vou provar esse aqui. Pode provar. Eu não vou provar de garfo e faca, gente. Eu vou Não, provar, põe na vou mão. provar na mão, tá? Que massa gostosa. O recheio nem fala, né? Gostosa a massa? Muito. Quando o pessoal fizer em casa, ele vai sair muito crocante. Muito Aí bom. você vai achar que deu errado. Conforme ele vai esfriando, a massa fica mais levinha. Nossa, mas eu amei. É bom, né? Faça, você Eu não vai acho se que tem que arrepender, fazer. não. Eu acho que tem que fazer. Que delícia, gente. Eu vou enrolar aqui rapidinho, só para o pessoal entender. Ó, Nossa, que coisa boa. e é isso aqui que vira, ó. Precisa pincelar para levar no forno? Então, o ovo que eu coloquei na receita, aqui eu não pincelei, eu deixei rústico. É mesmo? Não tem pincelamento aí nada. E ficou lindo. É desse jeito. Agora, se quiser pincelar um ovo e jogar um parmesão, fica lindo, maravilhoso do mesmo jeito. E aqui é o descanso de 8 horas. Aí enrola e deixa descansar mais 8 horas. Tá bom. Olha, Eduardo Perrone, não perca. Vai lá no Sanduba Insano e siga no Instagram, Sandy Insano. Amei te também conhecer. amei. Amei te receber. Muito Muito obrigado. obrigada. Tá uma delícia mesmo. Ó, eu comi 3 pedaços, mas eu volto já já. Ai, gente, que gostoso. Faz em casa. Fiquei com gostinho, quero mais. Sabe que parece aquele pão... olha, é melhor que aquele pão da pizzaria, sabe? Daquela famosinha? Daquela famosa. Eu também acho. Nossa. Muito gostoso. Vai fazer, viu?